Olá pessoal, tudo bem meus queridos? Tudo bom? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta gravando mais uma videoaula para vocês. O nosso tema é dissertação, só que agora a gente vai corrigir, os exercícios, tá? Da página 114 a 119 do livro 3, tá? Da unidade 1, ok? Estamos falando aí sobre dissertação. Já vimos a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, os argumentos, toda a estrutura, todos os recursos que a gente pode estar utilizando no texto dissertativo. Então vamos para os exercícios? Pega o seu livro, tá? Para a gente poder então realizar as atividades e você perceber as características relacionadas a esse texto, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu me organizar aqui, enquanto você também pega o seu material, tá? E eu quero começar com você, como a gente tem textos para fazer a leitura, quero que você abra aí, por favor, na página 114. Nessa página aí, você tem lá embaixo, atividade discursiva, tá? Um tema muito interessante, A gente está sempre ouvindo falar sobre esse tema, polêmico também, sobre o racismo, um grande problema que infelizmente ainda ele é real, muito real aí, presente na nossa sociedade. Bom, aí você tem uma proposta, você tem textos de apoio, o texto 1, o texto 2, o texto 3, lá na página 115, tá? E a proposta é que você, então, com base nesses textos, redija um texto dissertativo. Gente, é importante você desenvolver para que você comece a perceber o seu conhecimento sobre o assunto, a questão da técnica, a questão, dos elementos de coesão, tá? E se autoanalisar também, para saber o quanto você já está conseguindo desenvolver ou não, o quanto você ainda precisa se dedicar mais, no estudo, na prática da redação, na técnica a ser desenvolvida, tá? Então, essa parte aí é com você. Escreva de 25 a 30 linhas, tá? Procure atender aí a solicitação, do texto, da atividade pedida, tá bom? E é isso. Na página 115, nós temos o primeiro texto para nossa primeira questão aí, uma questão do Cefet, para desenvolver a argumentação e expressar um ponto de vista sobre o tema. O que o autor se utilizou? Ele recorreu a quê? Tá falando de argumentação, gente. São recursos que você utiliza para defender a sua ideia, Então, você se utiliza de recursos argumentativos, tá? E quando você lê o texto, você logo identifica. Esse autor se utilizou desse tipo de recurso, para levar o leitor a uma reflexão, para persuadir o leitor, para convencer, correto? Então, vamos lá, fazer a leitura rapidinho. Na página 115, o texto é Felicidade nas Telas, tá? E começa assim, acompanha aí que eu vou ler daqui. Uma amiga, ela inventou um jeito de curtir sua fossa. Depois de um dia de trabalho, de volta em casa, ela se enfia na cama, abre o seu laptop e entra no Facebook. Ela não procura amigos e conhecidos para aliviar o clima solitário e deprê do fim do dia. Essa talvez tenha sido a intenção nas primeiras vezes, mas hoje, experiência feita, ela entra no Facebook à noite, como disse, para curtir a sua fossa. De que forma? Visitando as páginas de amigos e conhecidos. Ela descobre que todos estão muito bem, namorando finalmente, prestes a se casar, renovando o apartamento que sempre desejaram remodelar, comprando a casa de praia que tanto queriam, conseguindo a bolsa para passar 2 anos no exterior, sendo promovidos no emprego ou encontrando um novo job fantasticamente interessante. E todos vivem essas bem-aventuranças
circundados de amigos maravilhosos, afetuosos, alegres, festeiros e sempre presentes, como nas fotografias postadas. Então ela vai lendo, né? Ela vai observando ali tudo no Facebook, né? Vira aí, gente, página 116, tá? E continua, né? Minha amiga, em suma, sente-se excluída da felicidade geral da nação facebookiana. Só ela não foi promovida, não encontrou um namorado fabuloso, não mudou de casa, não ganhou nesta rodada da loto. E mesmo um bom jeito de aprofundar e curtir a fossa, a sensação de um privilégio negativo pelo qual nós seríamos os únicos a sofrer, enquanto o resto do mundo se diverte. Numa dessas noites de fossa e curtição, minha amiga, ao voltar para sua própria página no Facebook, deu-se conta de que a página não era diferente das outras, ou seja, quem a visitasse acharia que a minha amiga estava numa época de grandes realizações e contentamentos. Ela comentou: as fotos das minhas férias, por exemplo, esbanjam alegria. Elas não passaram por nenhum Photoshop. Acontece que são 3 ou 4 fotos felizes entre as mais de 500 que eu tirei. Logo nestes dias acabei de ler Por que Somos Infelizes, organizado por Paulo Crepet. São 6 textos de psiquiatras e psicanalistas e um de um geneticista, tentando nos explicar por que somos infelizes e, em muitos casos, por que não deveríamos nos queixar disso. Por exemplo, a infelicidade é uma das motivações essenciais. Sem ela nos empurrando, provavelmente ficaríamos parados no tempo, no espaço, na vida. Ou ainda, a infelicidade é indissociável da razão e da memória, pois a razão nos repete que a significação de nossa existência só pode ser ilusória e a memória não para de fazer comparações desvantajosas entre o que alcançamos e o que desejávamos inicialmente. Então observa, gente, vou parar aqui, tá? Observa aí que o autor ele vai desenvolvendo a sua argumentação e ao mesmo tempo que ele vai desenvolvendo a sua argumentação, apresentando alguns exemplos, né? Ele também vai expressando o seu ponto de vista, tá? Então, para que isso aconteça, o que ele faz? Ele recorre a exemplificações, fazendo referência a situações que fundamentam a sua tese, ok? Então, ele se utiliza disso para ratificar, né, a tese que ele está desenvolvendo aí com relação ao tema felicidade, né? Ok? Então marca aí, letra C, tá bom? Temos agora na página 116 uma outra questão, mas ela está relacionada ao texto da página 116, a arte de enganar, tá? E o enunciado diz o seguinte, ó, questão da UERJ, hein, gente? Ó, fique atento aí. Frei Beto inicia seu texto com uma citação do escritor uruguaio Eduardo Galeano, recorrendo a recurso comum de argumentação. Esse recurso ele constitui um argumento então ele está falando sobre um outro recurso, uma outra argumentação que também é muito comum, né, de ser utilizada no desenvolvimento, tá? E para isso a gente também vai fazer uma leitura aqui, um trecho da leitura, a arte de enganar. Repara, observe, né? Logo no primeiro parágrafo, tá? Eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo, você acompanha aí, ok? Para você não ficar aí muito tempo, eu vou aparecer aqui. Vamos lá. A arte de enganar. No livro diz assim, ó. Tô aqui com o livro, ok? Vou fazer essa leitura com você, não toda, pra gente ganhar tempo, mas para que você perceba aí essa questão relacionada ao enunciado. O que ele quer? Ele quer que você identifique, né, que tipo de recurso foi utilizado nesse argumento aí. Um recurso que é muito comum, tá? Ele inicia o texto com uma citação. Então ele já dá uma dica, gente, ó. Ele inicia o texto com uma citação, ok? Então vamos ler esse primeiro parágrafo. Diz assim: em seu livro Pernas pro Ar, Eduardo Galeano
recorda que na era vitoriana era proibido mencionar calças na presença de uma jovem. Hoje em dia, diz ele, não cai bem utilizar certas expressões perante a opinião pública. Abre aspas. O capitalismo exibe o nome artístico de economia de mercado. Imperialismo se chama globalização. Suas vítimas se chamam países em via de desenvolvimento. Oportunismo se chama pragmatismo. Despedir sem indenização nem explicação se chama flexibilização laboral. Fecha aspas, etc. A lista é longa. Continua aí o texto, né? Na página 116. E aí, pessoal, se ele já está dizendo aqui pra gente, né, que ele inicia com a citação do escritor, então nós temos um recurso aí de quê? Autoridade, alguém que é específico da área e sabe o que está falando, né? Ele tem autoridade para falar sobre determinado assunto, tá? E aí eu coloquei aqui o trecho justamente onde a gente pode estar identificando, Em seu livro, Pernas pro Ar, Eduardo Galeano, ele cita o nome do Eduardo, ele fala a questão do livro, né? E ainda diz aqui, em seu livro ele recorda, tá? E aí depois abre as aspas para dizer o que ele pensa sobre o assunto, tá bom, gente? Ok? Então marca aí, vamos então caminhando. Estamos na página 117. A questão agora é FMP Rio de Janeiro. No trecho do texto, e agora temos um outro texto, né? O texto é a agilidade e a onipresença da rede. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. No trecho, a agilidade e a onipresença da rede podem e devem servir para trazer mais recursos ao compositor, e não o contrário. Os travessões foram utilizados para referência 21, tá? Então vamos lá. Vou dar uma olhadinha aí na página 117, ok? Ele diz assim, a onipresença da rede podem e devem servir para trazer mais recursos ao compositor e não o contrário. Então esse travessão, gente, que tem aqui, entre o e devem, né? Ele introduz no texto o quê? Uma consequência, ele acrescenta uma ideia para reforçar a opinião do autor sobre o assunto tratado? Gente, de cara, né? Olha aqui. A agilidade e a onipresença da rede podem e devem, repara, é como se ele estivesse, né, reforçando, a opinião dele. Então ele deixa claro aí, ele coloca entre esses travessões aí, esse reforço aí da sua opinião, tá? Então nós temos aí a letra B, ok? B de bola, tá, gente? Muito bem. Seguindo, nós temos um texto logo abaixo dessa questão. Os humanos são uma parte importante da biosfera. E a questão é a seguinte, A expressão além disso tem no texto a função de quê, gente? Logo aí na referência primeira, tá? Então, vamos fazer a leitura dessa primeira parte, desse primeiro parágrafo, para a gente poder ter um entendimento melhor, né? Então, vamos lá. Os humanos são a parte importante da biosfera. E começa assim, As maravilhas do mundo natural atraem a nossa curiosidade sobre a vida e tudo que nos cerca. Para muitos de nós, nossa curiosidade sobre a natureza e os desafios de seu estudo são razões suficientes. Além disso, contudo, nossa necessidade de compreender a natureza está se tornando mais e mais urgente. À medida que o crescimento da população humana estressa a capacidade dos sistemas naturais em manter sua estrutura e funcionamento, tá? Então, fiz a leitura aí do primeiro parágrafo. Ele quer saber essa expressão além disso.
ela tem a função de apresentar um argumento oposto àquele que o autor defende, negar parcialmente as ideias apresentadas no início do parágrafo, adicionar um elemento à argumentação que o autor desenvolve, ou introduzir uma paráfrase que explique ideias já mencionadas no texto. Além disso, né, gente, traz a ideia de que tem mais informação, tem mais coisa a ser dita, a ser falada, a ser mencionada. Então, ele adiciona, né? Se tem mais, então ele adiciona um elemento, então, à argumentação que o autor desenvolve. Ok? Tranquilo? Tudo bem até aí? Beleza. A leitura se faz muito importante, gente, tá? Primeiro porque você adquire conhecimento, você percebe aí a utilização dos conectivos e do sentido que cada um deles traz ao texto. Lógico que se você fizer uma leitura atenta, né, atenciosa, tá? Querendo de verdade identificar, né? Então você consegue isso a partir da leitura. Sem contar, né, que a sua percepção, ela melhora, tá? Então, faça a leitura dos textos, porque vai te ajudar. Lá na página 118, nós temos uma parte do livro, né, que é o Mais Enem. Então, ele traz aí uma questão do Enem, ok? E a gente vai fazer, então, essa leitura para que você possa, então, entender o que ele está querendo, né? O enunciado tá aí, ó. Ao interagirmos socialmente, é comum deixarmos claro o nosso posicionamento a respeito do assunto discutido. Não é assim que acontece? A gente está interagindo, conversando, e cada um vai deixando aí a sua opinião, vai se posicionando, né? Dependendo do assunto, vão concordando ou não. Para isso, muitas vezes, recorremos a determinadas estratégias argumentativas. Então, a gente tenta se explicar, a gente tenta dizer o porquê das coisas, né? Assim, dentre as quais se encontra o argumento de autoridade. E aí, o argumento de autoridade, né, é algo mais formal, é um registro que você pode deixar ali impresso, né? Então, considerando o texto em suas 5 partes, constata-se que há o emprego de argumento de autoridade em que momento, em que trecho ali? Em que trecho você identifica esse argumento de autoridade, tá? É isso que ele quer. Só que para isso a gente vai fazer aí a leitura, tá? Então diz assim, ó, número 1, conecte-se. Estabeleça relações com a sua volta. Os relacionamentos são a base da vida diária e investir tempo neles enriquecerá o seu dia e garantirá apoio quando precisar. As pesquisas mostram que quem tem menos de 3 pessoas em sua rede de contatos próxima, entre família e amigos, tem mais chance de desenvolver uma doença mental. 2. Seja ativo. Caminhe ou corra, ande de bicicleta, pratique um esporte, dance. Os exercícios, eles fazem as pessoas se sentirem bem. O importante é cada pessoa achar a atividade que lhe dá prazer e que é adequada a seus limites. Estudos de longo prazo sugerem que a prática de uma atividade física previne o declínio das capacidades mentais e protege contra a ansiedade e a depressão. 3. Preste atenção. Seja curioso. Saboreie os momentos da vida e tome consciência de como se sente. Refletir sobre suas experiências ajuda a descobrir o que realmente importa e garantir que você viva o presente. Uma pesquisa ela mostrou que pessoas treinadas a prestar atenção em seus sentimentos durante 8 a 12 semanas apresentaram melhora no bem-estar por anos. 4. Continue aprendendo. Tente algo novo, matricule-se em um curso, faça uma nova tarefa no trabalho, tente consertar algo em casa, aprenda a trocar um instrumento ou a cozinhar. Escolha um desafio que você vai gostar de perseguir.
Os estudos sugerem que o bem-estar está ligado a ter metas, desde que elas sejam estabelecidas pelos próprios indivíduos e tenham a ver com os seus valores pessoais, tá? Doe-se. 5. Agradeça a alguém, ajude um amigo ou um estranho, sorria, faça trabalho voluntário, junte-se à associação do bairro, ok? Olhe para fora, além de olhar para dentro de si. Fazer parte de uma comunidade traz benefícios, entre eles relações sociais mais significativas. As pesquisas mostram que as pessoas que têm um interesse maior pelo outro tendem a se considerar mais felizes, ok? E aí, gente, em que momento aí dessas partes que a gente tem aí nas alternativas A, B, C, D e E aparece um argumento de autoridade, tá? Então vamos lá, letra B, né? As pesquisas mostram, olha aí. Então foram feitas algumas pesquisas e elas vêm justamente para apresentar, né, os resultados dessa pesquisa, e assim funciona como um argumento de autoridade, sim, tá? Então letra B, ok? Muito bem. Na próxima página, que é a 119, né? Nós temos aí uma outra questão. O texto é um trecho da crítica musical sobre a obra de Túlio Piva, para enfatizar a qualidade do artista. Então usou-se como recurso argumentativo. O que foi usado aí como recurso argumentativo nesse texto? No texto que nós lemos. Contraste entre o local do nascimento e as... Peraí, o texto não foi esse não, gente. Deixa eu pegar aqui com você. Tá. No enunciado aqui número 2, deixa eu ler, acompanha aí, ó. A obra de Túlio Piva poderia ser objeto de estudo nos bancos escolares ao lado de Noel, Atulfo e Lupicínio. Se o criador optou por permanecer em sua querência, né, Santiago e depois Porto Alegre, a obra alçou voos mais altos com passagens na Rússia, Estados Unidos e Venezuela. Abre aspas, tem que ter mulata, fecha aspas. Seu samba maior é coisa de craque. Um retrato feito de ritmo e poesia, uma ode ao gênero que amou desde sempre e o paradoxo, misto de gaúcho e italiano, nascido na fronteira com a Argentina. Falando de samba, morro de mulata com categoria, e que categoria? Uma batida de violão que fez história. O tango transmudado em samba. Então existe o que, gente, aí? Ele escolhe o samba, né, como um gênero que acaba contrastando entre o local de nascimento, tá? Muito bem. Vamos agora para a síntese, né? Fechando então a matéria. Com relação à estrutura do texto dissertativo, argumentativo, tá? A gente vai agora então resumir, né? Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na questão número 1, ele pede para você citar 3 características do título de uma dissertação. E aí a gente chegou a falar, né, que não é todo concurso que pede o título, não. Você tem que ficar atento lá no enunciado se vai pedir o título, né, gente? Tá? O Enem, ele não pede o título. Então você tem que ficar atento aí para saber se o concurso aí que você vai prestar, né? Se a prova que você está realizando, a redação, eles vêm solicitando o título, tá bom? E aí nós vimos a introdução da dissertação, né? Que pode ser por dados estatísticos, introdução por afirmação, por uma interrogação, você pode fazer, pode usar uma citação também. Depois vimos o desenvolvimento da dissertação, né? Que é um desenvolvimento por causa e consequência, por exemplificação,
por argumento de autoridade. E fechamos aí com a conclusão, né? A conclusão da dissertação, que pode ser síntese ou uma proposta, tá? Com relação ao título, na página 114 você tem, tá, uma parte aí bem explicativa com relação ao título, tá? Algumas propostas de redação exigem o título para a dissertação argumentativa, como é o caso da FUVEST, porém outras não, como é o caso do Enem. Então, de qualquer maneira, o estudante, né, precisa estar preparado para criar um título quando isso lhe for solicitado. E aí, lembra que eu falei na aula anterior? Deixa o título para o final da redação. Não se preocupe em querer colocar logo um título de primeira se você nem começou a escrever, tá? E vou te falar, o título muitas das vezes ele aparece para você, ele surge ali no momento que você está escrevendo, lá no desenvolvimento, vem uma ideia ou vem uma própria frase, uma escrita, que aquilo ali vai desencadear, vai ser a luz que você precisa para o seu título. Então faça esse teste, não se apavore nem queira colocar logo o título de primeira, tá legal? O título equivale a um nome ou título de livro, nome ou título de filme, de música e, no caso, o nome do texto. Qual é a finalidade, gente, do nome? Pensa aí, qual é a finalidade do nome? Identificar, apontar, não é isso? Ok? Um título que não traduza com clareza qual o tema do texto não é tecnicamente bom. Então, olha só como é importante, né? O título ele te dá a direção, ele já mostra para você, né, o assunto ali que vai ser desenvolvido, ele identifica, sabe? Então é muito importante pensar num bom título, tá? É importante aí evitar sofisticação para que o leitor identifique com facilidade o tema, né, a ser tratado. O título ele deve ser breve, ou seja, conter poucas palavras, e corresponder a uma síntese objetiva, explícita ou implícita daquilo que foi discutido no texto, tá? Para ser atraente, além de coerente, né, ter uma ordem ali, uma lógica, o título ele pode vir acompanhado de um tom sério ou humorístico, irônico ou exato, poético, conotativo, enfim, tá? Então, fique ligado aí, preste atenção no título, se você tiver que escolher um, ok? Então vamos lá. Cite 3 características do título de uma dissertação. O que a gente pode escrever aí, pessoal? Vamos ver? Ó, primeiro, o título deve conter poucas palavras. Eu li ali, você lembra, né? Depois, ele tem que ser objetivo e coerente com o conteúdo do texto. Então você pode escrever aí, ó, conter poucas palavras, ser objetivo e coerente, ok? Dá para entender, né? Beleza. Aí, gente, eu não vou fazer a 2, tá? Eu botei no outro slide, vou botar aqui, ó, no 3, tá? Qual o papel do desenvolvimento na dissertação e quais os tipos estudados nesta unidade? Então, olha só. O desenvolvimento, ele tem o papel de quê, gente? Discutir e defender a ideia, né? A tese declarada lá na introdução, tá? Então, no desenvolvimento é que você vai apresentar a discussão sobre o tema, vai defender a ideia, vai apresentar os exemplos, ok? Tá? Tudo por meio de argumentos, ok? Os tipos que foram estudados: causa e consequência, exemplificação, argumento de autoridade. Beleza? Muito bem. O 2 agora, né, que eu fiquei devendo. O que não pode faltar na introdução de uma dissertação e quais os tipos estudados. Então, na introdução, você deve se referir ao tema e declarar a ideia núcleo, tá? Isto é, a tese a ser defendida. Você deve apresentar ali. Os tipos de introdução que a gente estudou foram dados estatísticos, afirmação, interrogação ou citação. Isso aqui pode aparecer na sua introdução, ok? E a última perguntinha aí, número 4, ainda aí da página 119. Quais as características principais da conclusão de um texto dissertativo argumentativo, gente? Pelo menos 2. Ó,
Na conclusão, encerrar o texto com uma exposição geral, quando você faz aquela síntese, um resumo, né? Tá? Das ideias desenvolvidas. Ratificar e defender a tese. Você confirma, você defende todo aquele argumento que você apresentou, tá? Os tipos de conclusão são de síntese e proposta. Ok, gente? Fechamos aí? Muito bem. Então, assim a gente finaliza os exercícios dessa unidade 1 do livro 3, tá? Espero ter ajudado. Estudem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.